51 minutos, de volta aqui no CBN Campinas para falar do desenvolvimento de um estudo que impacta na nossa vida de alguma maneira. É a descoberta de uma nova enzima da biodiversidade aqui do Brasil que pode revolucionar a produção de bioenergia no mundo. Essa pesquisa, conduzida pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais aqui de Campinas, em parceria com outras instituições internacionais. Essa enzima, ela potencializa, Sandra, a eficiência na produção de energia a partir do bagaço da cana, que nós temos muito aqui na nossa região, palha de milho e resíduos de eucalipto, trazendo impactos econômicos, ambientais e sociais. O estudo foi publicado na revista científica Nature. Agora os pesquisadores negociam com empresas nacionais a aplicação desse estudo em laboratório nas condições reais da refinaria. E para a gente entender um pouquinho do desenvolvimento, então, dessa pesquisa, a gente conversa com o pesquisador Mário Murakami, que está conectado aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo, Mário. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Mário. É claro que existe já muito estudo relacionado para tentar esse aproveitamento melhor, não é, dos recursos da natureza a nosso favor, seja pensando na sustentabilidade, nas questões econômicas. E dentro desse modelo, né, de descoberta mesmo do que pode ser mais eficiente, já haviam estudos anteriores, mas vocês conseguiram dar um passo adiante, seria isso, né? Perfeitamente. Então, acho que é importante contextualizar que o petróleo ele vai se esgotar, ele não é renovável. Então a gente tem que buscar alternativas no petróleo para a produção de energia, de combustíveis. E aí a biomassa vegetal é algo que a gente tem mais abundante no planeta. Então ela é uma matéria-prima muito interessante, muito promissora para complementar o petróleo, não substituí-lo completamente, mas complementar. Só que para transformar essa biomassa vegetal, como o bagaço da cana-de-açúcar, a palha de milho e outros resíduos vegetais, a gente tem que desconstruir esse material para então bioconverter, biotransformá-lo em etanol, em gasolina, em querosene de aviação. E essa pesquisa, ela ajuda na desconstrução. Essa pesquisa, a enzima descoberta da biodiversidade, ela abre cadeados moleculares da biomassa vegetal que reduzem a eficiência industrial e reduz a conversão dessa biomassa vegetal, desse bagaço, em biocombustível. Essa é a grande contribuição desse estudo. E a gente coloca como uma revolução, uma mudança de paradigma, porque a última grande descoberta, há mais de 20 anos, aumentava em até 10% essa conversão. Essa descoberta feita agora, ela dá o dobro do ganho incremental relativo. Significa, ao invés de 10, a gente tem um ganho de 20%, que é muita coisa, porque a gente está falando de centenas de milhões de toneladas de biomassa sendo processada. Então, isso tem um impacto muito grande. E o mais interessante dessa história é que veio da biodiversidade brasileira. Então, a gente está mostrando como que preservar a biodiversidade pode revolucionar a bioeconomia. E o Brasil é um país superdotado para a bioeconomia. O futuro é reduzir a dependência do petróleo. E quando você pensa em redução de dependência do petróleo, o Brasil pode ser um protagonista, só que precisa de tecnologia, de biotecnologia. E é isso que esse trabalho demonstra. A gente saiu lá da natureza, de forma não invasiva, e chegamos numa escala industrialmente relevante com a descoberta da enzima, mostrando ganhos diretos que vai impactar na sociedade, que a patente já foi depositada e estamos em discussão de licenciamento com a indústria. Então, Mário, isso é importante porque se fala muito no aumento da produção também, né? Seja aí, por exemplo, do etanol e aí de área de produção também da cana-de-açúcar para gerar essa quantidade necessária para o mercado. Com essa descoberta, a gente pode ter uma maior produção, uma maior quantidade sem impactar nessa área produtiva. Exatamente. Então, quando você aumenta a eficiência do processo, você precisa produzir menos. Mas o Brasil hoje, ele já gera muito resíduo agroindustrial. Só o setor de cana-de-açúcar gera-se mais de 150 milhões de toneladas. Somar todas as áreas, uma conta de padeiro, vamos dizer assim, são quase 400 milhões de toneladas de resíduos agroindustriais. Isso supriria a demanda de 8 vezes o consumo nacional de petróleo, de derivados de petróleo.
a partir de bioenergia. Então, já existe uma capacidade instalada e o ponto muito importante, isso não compete com a alimentação, porque a gente está pegando o resíduo, né, o bagaço. O bagaço, ele não compete com a alimentação. A palha do milho não compete com a alimentação. Então, além de ser sustentável, ajudar a mitigar mudanças climáticas, diversifica nosso portfólio de matriz energética e tem um fator econômico e social. É isso, né? Aproveitando aquilo que talvez seria desperdiçado mesmo para ser produtivo ainda, né? E com essa utilização da bioenergia. Agora, pensando com esses resultados, o próximo passo, né? De como colocar isso mesmo numa escala industrial. Como tem sido essas negociações? É importante salientar que essa pesquisa, ela foi além da descoberta, né? Além de a gente mudar o entendimento de como acontece o processamento da biomassa na natureza, a gente conseguiu integrar outros programas científicos do CNPEM que permitiu levar essa tecnologia a um grau de maturidade mais próximo possível da indústria. Então, a gente fala que é o nível de maturidade 5 e 6 até uma escala de 9, que é o máximo que uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos pode levar. Então, a gente não está entregando uma descoberta, a gente está entregando um pacote biotecnológico pronto, patenteado para já ser produzido. Então, dependendo da indústria que a gente está negociando, se ela tiver capacidade instalada industrial para produzir, ela pode já em poucos meses estar produzindo isso. Se ela tiver que construir uma infraestrutura, pode levar alguns anos. Então, isso vai depender do tipo do parceiro que vai licenciar essa tecnologia. Mas o importante dizer é que o pacote tecnológico não é uma descoberta científica puramente, é uma descoberta científica dentro de um pacote tecnológico demonstrado num ambiente que simula a indústria. E vocês têm essa parceria, né, no estudo com outras instituições, né, internacionais também, mas esse caminhar tende a ser também aqui no Brasil. É importante, foi um bom ponto que você trouxe, Sandra, porque 100% da pesquisa foi feita no Brasil. Nós fizemos experimentos de covalidação fora do Brasil. A gente não teve nenhuma dependência tecnológica para a execução desse experimento. A biodiversidade brasileira, toda a competência técnica, desde a hipótese, execução, liderança, orçamento, tudo feito aqui no Brasil com covalidações internacionais, que é de praxe na área científica. Mas isso mostra todo o potencial do Brasil, se ele puder explorar, do ponto de vista benéfico, os seus diferenciais comparativos, que é a nossa biodiversidade. Agora, Mauro, para a gente poder tentar ter uma visão um pouco mais próxima aqui, esse biocombustível que está sendo estudado, ele seria um equivalente ao etanol ou ele seria um complemento, eventualmente, ao etanol, como, por exemplo, existe hoje o Arla 32 para os veículos a diesel? Ele é exatamente o etanol que tem hoje, o que é produzido com o caldo de cana-de-açúcar, você vai produzir a partir do bagaço. Porque, no fim, como que você gera o etanol nosso que está lá no posto de gasolina, no posto de combustível? Ele é a glicose que está no melaço, que está no caldo de cana, que é fermentado etanol. É a mesma coisa. Só que no bagaço, a glicose está imobilizada na forma de polímeros, conhecido como celulose. E aí, o que essa enzima faz, ela abre esses cadeados, ela ajuda a liberar essa glicose, e aí o processo fermentativo da glicose e etanol é exatamente o mesmo. Mas é importante destacar que não é só o etanol que a gente pode produzir. Essa glicose, ela é um intermediário, uma matéria-prima para qualquer tipo de biocombustível. Você pode fermentar ele em querosene de aviação, você pode em gasolina verde, em diesel verde, em plástico verde, ou outros blocos químicos da indústria, como ácidos orgânicos, que vai virar um nylon, que vai ser como aditivo na alimentação. Então, ele é multifacetado, essa descoberta, não é específica para o setor de etanol. E aí pode impactar no bolso do consumidor mesmo, né, Mário? Exatamente, o impacto econômico é imediato, porque se você tem um ganho de eficiência em 20%, então, teoricamente, você pode produzir mais com menos e não só uma molécula. Acho que tem a questão ambiental, o impacto ambiental é muito importante nisso, né? Então, ter tecnologias mais sustentáveis tem um prêmio para isso. Então, tem um ganho que transcende a questão econômica puramente, mas também de preservação do planeta.
Ficamos aqui gratos, inclusive, por essa divulgação, parabenizando a você, Mário, e a equipe que desenvolveram esse estudo. Obrigado. Só queria destacar que essa pesquisa foi possível graças ao CNPEM, esse parque tecnológico dentro do CNPEM de infraestrutura com cinto de última geração, com planta piloto. Isso viabilizou essa pesquisa. Sem um centro como o CNPEM, a gente levaria talvez 20 anos para conseguir algo desse tipo e a gente perderia competitividade. Então, a gente conseguiu fazer isso de forma muito mais rápida, com toda a competência técnica e instrumental disponível no CNPEM. E um orgulho, com certeza, para a gente. Sem dúvida. Mário Murakami, pesquisador do CNPEM, obrigada por trazer essa boa notícia. Obrigado, um abraço. Muito obrigado. 10:02. Repórter CBN.